Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Desde o último vídeo do unboxing e da minha placa de vídeo e algumas reflexões. Na verdade, aconteceu muita coisa nesse período, por isso que eu não consegui gravar mais vídeos e nem vir pra cá, porque eu me foquei muito na questão de cumprir algumas metas no trabalho antes do recesso. E o vídeo de hoje nada mais é do que uma pré-organização antes de 2026. Eu aproveitei esse dia que estava só eu em casa e resolvi fazer algumas organizaçõezinhas que eram necessárias, porque minha casa não estava tão bagunçada, mas eu estava querendo tirar algumas coisas, algumas poeiras acumuladas, porque eu moro em Brasília. Brasília é a capital da poeira, que tem muita poeira, meu Deus do céu. A gente vive literalmente no deserto. E eu resolvi fazer essa limpeza aqui na casa, uma limpeza até superficial, e queria conversar um pouquinho com vocês, porque esse ano realmente foi um ano muito diferente, muito bom em muitos aspectos e um pouco complicado em outros, né? Eu acho que para todo mundo, de modo geral. Mas apesar de tudo, foi um ano muito bom. Ano passado, por essa época, eu tava, na verdade, aguardando ser convocada pro CTU, pro concurso temporário que eu tinha passado. E esse ano, o final de ano tá sendo bem mais tranquilo, graças a Deus, porque o final do ano passado foi um final de ano um pouco ansioso por conta dos resultados e tal, aguardando a convocação. Mas apesar de tudo, deu tudo certo, e agora esse ano eu só estou realmente tentando ir bem devagar. Nesse dia tinha bem pouca louça, o que é muito milagre, mas é porque eu realmente estava sozinha. E eu estava aproveitando para limpar algumas coisas que ainda ficou da ceia de Natal e tudo mais. Eu tô postando esse vídeo hoje, mas esse vídeo foi gravado no 2 dias depois do Natal, né? Ou um dia depois, eu acho. Porque eu fiquei um dia meio morgante. Ainda tinha algumas coisas da ceia de Natal que sobrou, porque a gente não joga fora, a gente consome até o último grão de arroz. E esse ano a ceia foi menor, foi só comigo, minha mãe, meu pai, meus 2 primos e minha tia. E não tinha sujado tanta coisa, mas ainda tinha ficado algumas coisas com alguns alimentos na geladeira e eu resolvi dar uma limpada nesse dia. Graças a Deus deu tudo certo, a casa ela não estava tão bagunçada. Faremos não, mas sem estresse, afinal, casa que vive gente acaba sujando mesmo. Aquela ali que apareceu ainda há pouco foi a minha cachorra Safira, que tava louca pra me ajudar na arrumação, mas não dava, porque senão ela ia fazer mais bagunça do que me ajudar. Eu tô, nesse momento, organizando algumas coisas, porque eu tô pensando em me organizar melhor para esse ano novo de 2026, para não levar tanta coisa na minha mochila pro trabalho. Eu levo uma mochila, eu prefiro, porque eu coloco algumas outras coisas, como o meu tablet, coloco também alguns livros que eu queira levar, material de estudo, porque apesar de que eu dei uma leve parada no estudo para concurso, mas eu tô estudando outras coisas também. E nesse momento eu tô pensando seriamente se realmente valeria muito a pena modificar essa pintura de novo, porque as madeiras que eu tinha fixado na parede, elas deram uma estragada, mas eu meio que desisto. Vou deixar isso para outro momento, porque isso vai me levar muito tempo e vai ser uma tarefa bem cansativa. Mas eu ainda tenho essas madeiras de fixação na parede, então em outro momento eu faço essa pequena reforma de novo. Aí eu tô só organizando minha cama, e aí eu decidi subir os meus quadros, porque esses quadros já caíram na minha cabeça uma vez enquanto eu tava dormindo, por conta do ventilador. Então eu tomei a decisão de colar eles na parede. Eu achei melhor até para dar uma liberada no espaço aí da prateleira, que essa é uma prateleira bem curtinha, na verdade, só pra ficar em cima da cama mesmo. Mas eu fiz isso pra poder não correr o risco de cair na minha cabeça durante o sono de novo. E eu espero que não aconteça nunca mais e nem caia. Principalmente na época do calor, que às vezes acaba derretendo a colinha da fita banana, né? Então eu espero que isso não aconteça e que ele continue fixo. E quando eu precisar tirar, que ele não arranque um pedaço da parede. Oremos.
Aí eu dei uma arrumadinha, tem os meus santinhos que eu vou organizar melhor aí. Eu amei essa luminária, demorei muito tempo pra comprar ela, fiquei namorando ela nem foi tão cara assim, pra falar a verdade. Foi só R$68. Quer dizer, R$68 é um valor considerável, mas para outras que eu tinha visto, ela até que foi em conta. E ela foi uma das melhores aquisições que eu tive esse ano. Me ajuda muito quando eu vou bordar à noite. Aí tá esse emaranhado de fios, porque eu tenho esse pequeno móvel que fica do lado da minha cama. É bem estreito, na verdade, mas eu mandei fazer sob medida, porque meu quarto é dividido em 2 pilastras. E, infelizmente, eu tenho uma limitação na organização do meu quarto, mas ficou tudo bem organizadinho quando eu mandei fazer esse pequeno móvel. Essa é minha bichinha de tralha, que eu deixo sempre à mão do meu lado, porque às vezes eu fico na cama escrevendo, editando no iPad, então eu deixo algumas coisas aí do lado, ou quando eu quero bordar, porque tem uma lumináriazinha lá embaixo quando eu quero um pouquinho mais de luz, porque a pessoa aqui ela tem a visão levemente comprometida, eu sou míope, com grau 3, então às vezes eu preciso de luz, mas não de uma luz muito forte. Aí eu estava comendo os últimos bombons do meu presente de aniversário que eu ganhei de uma chefe amiga, e tava tirando todas as minhas roupas, porque final de ano é o momento para você ver o que fica e o que sai. Eu sou uma pessoa que às vezes eu confesso que sou um pouco apegada a algumas roupas e tal, mas eu tomei a decisão de tirar algumas. Tirei poucas, na verdade, mas o que tirei já deu uma esvaziadinha, inclusive. Algumas roupas eu rebaixei para o título de roupas de se usar dentro de casa, e outras permaneceram como roupas de usar para ir trabalhar, ou ir para a igreja, ou para sair de um modo geral. Aí a minha imensa coleção de camisetas. Eu descobri uma loja que minha tia gosta muito de comprar, que é a Sol Lua, aqui em Sobradinho, DF, caso alguém seja daqui. E eles vendem camisetas com uma malha maravilhosa por R$39,90. E eu sou apaixonada por camisetas, tenho várias. E elas vestem muito bem, eu gosto muito dela e acabei comprando umas 6 cores delas. Eu tenho esse pequeno problema, quando eu gosto muito de uma roupa, eu acabo comprando várias roupas da mesma cor. Eu tô devolvendo as que permaneceram e as que vão saindo, já abri minha segunda gaveta, que são as roupas que ficam em casa. E dessa gaveta aqui eu me comprometi a tirar algumas coisas que ou tá velho demais, ou tá furado, ou a gente precisa se livrar de roupa velha e furada. Não vale a pena manter. Então, tirei algumas. Outras ficaram. Porque ainda estão em bom estado. Ainda dá pra usar, pra faxinar, fazer essas coisas. Mas outras não vale a pena ficar, não. Então, vão permanecer. Tirei muitas camisetas que eu usava pra ir pro trabalho, pra ficar em casa também. Também tirei algumas roupas de academia, porque eu parei de ir pra academia ano passado, quando eu tive problema com a minha taxa de ferritina, que estava muito baixa, e ao invés de me ajudar, a academia estava me deixando mais doente. Então aí as coisas que eu tô jogando, não é jogando fora, tá? Eu tô separando pra doar, é o que dá pra doar. E as minhas roupas de academia, eu vou voltar a fazer exercício físico, mas não em aquela academia, pra falar a verdade, eu vou fazer exercício físico em casa mesmo. Que eu me sinto... Pra ser sincera, eu não sou muito fã de academia, né? Então eu vou comprometer mesmo a fazer exercício em casa. Aí eu tava olhando algumas roupas, se tinha alguma coisa que eu queria tirar. E terminei de organizar essa parte. Eu sei, eu pareço uma centopeia, olha o tanto de calçado, mas eu juro que eu tirei calçado para doação. E eu juro que a maioria desses calçados eu uso. Então, assim, a gente, mulher, tem essa fixação por sapato, mas é porque a gente tem muita roupa também, né? Então é muita roupa e acaba sendo muito sapato. Deveria ser assim? Talvez não. Mas enfim, prometo que esse ano uma das minhas metas é me controlar na aquisição de roupas e sapatos. Aí agora indo pra minha escrivaninha, um dos meus locais favoritos no meu quarto. Eu já fiz a limpeza do meu computador, inclusive ele tá bem limpo neste momento. O bichinho tá bem limpinho. E eu tô tentando... Uma dica, caso vocês tenham visto, é fazer a limpeza da mesa com lenço umedecido. É uma das coisas que tem me ajudado muito. Eu sempre tenho um lenço umedecido na bolsa, inclusive, também. Vale muito a pena ter
até mesmo para algumas intercorrências. E ele também é ótimo para fazer a limpeza de cima da mesa e tudo mais. Aí eu estou analisando as minhas prateleiras, porque uma delas está meio torta para baixo, o que não é muito bom. Só que ela tá bem fixa, o problema é que ela é torta para baixo mesmo, e eu preciso dar um jeito nessas prateleiras. Quando, enfim, eu tomar a decisão de ajustar aquelas madeirinhas lá perto da minha cama e pintar esse lado, porque dá pra perceber, tem umas marquinhas de massa de alguns furos que eu já fiz nessa parede. Eu pretendo dar uma ajeitada nessas minhas prateleiras. Minha vontade era mandar fazer mesmo prateleiras de canto, que pegasse todo esse vão, mas no momento eu tô sem grana. Porque mandar fazer essas coisas não é barato, meu povo, é bem caro. E bota caro nisso, não é barato mesmo não. Mas nesse momento eu tô fazendo uma limpeza que eu tenho muita preguiça de fazer, que é limpar os livros, mas é necessário. E limpando a minha prateleira, que tava só o pó. Meu pai do céu, tinha muito pó nesse dia. Mas eu consegui limpar. E nem parece que eu tinha limpado há 20 dias atrás. Mas enfim, Brasília sendo Brasília. Pode chover, pode cair temporais, mas o pó continua existindo. E lá em cima, eu tô olhando as minhas coisas, vendo o caderno, se vale a pena manter, acabei mantendo, mas a faxina continua. Alguns cartões eu tirei daí de dentro, que eu não uso mais, o que já venceu e tudo mais, então não preciso. Às vezes eu dou para as minhas sobrinhas brincarem. Aí eu tô tirando os livros lá de cima, pensando numa forma, ou olhando cada livro para ver se vale a pena manter. Eu já tive mais de 500 livros dentro do meu quarto. Mas haja local. Uma época em que meu quarto era bem maior. Mas eu dei praticamente todos e fiquei só com alguns. Tem alguns livros, inclusive, que eu vou ler e vou doar depois. Talvez para a biblioteca do meu trabalho, porque no meu trabalho tem uma biblioteca. Mas eu não tenho mais esse intuito de ser uma acumuladora de livros. Claro que eu mantenho a minha coleção de Tolkien, Senhor dos Anéis, alguns livros especiais e tudo mais. Mas em grande maioria, a probabilidade de eu ler e doar vai ser bem alta, porque não vale a pena ficar acumulando. O ideal é que outras pessoas tenham a oportunidade de ler esses livros também. Aí eu tô devolvendo os livros. Eu tô com uma quantidade de livros muito interessante de fantasia. Eu tenho que terminar, inclusive, a série Trono de Vidro. Faltam só 2 livros. Quero muito ler Aragorn esse ano também. É um livro que não é novo, já é bem antiguinho, inclusive. Mas é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Inclusive, o nome da dragão é Safira, mesmo nome da minha cadela. Mas eu juro que não foi por conta do livro, fui descobrir isso depois. E os meus mangás. Eu tô numa era de mangá e quero muito conseguir comprar os mangás de Diário de uma Apotecária de Frieren. Mas Diário de uma Apotecária tá muito difícil de conseguir comprar esses mangás. Além de difíceis, estão caros pra chuchu e eu não tenho coragem de pagar R$50 no mangá. Eu ainda não enlouqueci nem enriqueci a este ponto. E eu tô devolvendo alguns livros. Esses livros que eu tô devolvendo aí parecem ser bem pesadinhos. Por isso que essa prateleira que tá pendente para baixo, eu estou botando poucos livros aí em cima, porque eu tenho muito medo dela cair em cima do meu monitor. Eu espero que isso não aconteça, mas eu acredito que não vai acontecer. Mas, enfim, é melhor prevenir do que remediar, né? Então botei pouca coisa ali. Devolvendo os meus lápis de cor, eu tenho vários. E há muito tempo que eu não pinto, tenho que voltar a pintar. Mas eu espero que esse ano eu consiga retornar a alguns hobbies que são muito prazerosos pra mim, além do bordado. Voltar a pintar também. Coloquei o meu Kindle, não, o meu iPad ali em cima, porque se tem uma coisa que me incomoda é o espaço aí na mesa. Aí agora eu tô organizando as coisas do meu bordado, tem muita coisa aí embaixo. Eu vou pedir para um amigo meu fazer um móvel aí embaixo para poder alocar essas coisas de uma maneira mais organizada. Tudo isso vai ficar para o ano que vem. E eu espero conseguir organizar melhor os meus materiais de bordado, porque esse ano eu tenho alguns projetos relacionados a bordado. E quem sabe eu consiga até monetizar algumas coisas. Essas são as minhas ecobags. Eu amo ecobags, inclusive. E nessa outra ecobag tá cheia de linha, então eu deixo ela bonitinha ali embaixo. Eu tô terminando de organizar, botei as coisas, botei um cheirinho e fiquem com o resultado da minha organização.
E é isso. Obrigado por terem estado até aqui. Um grande beijo. Tchau!